Necessidade de reforços. O Vasco mostra que do meio para frente precisa reforçar. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre a má fase do Verrete. Parece que o jogador voltou para a temporada sem o faro de gols que o trouxe para o Vasco. Também vamos falar sobre Emiliano Dias, ele que foi para a coletiva e deixou um recado para o torcedor vascaíno, um pedido de desculpas, mas também deixou claro que o Carioca ainda é uma extensão da pré-temporada para o Vasco. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínos. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Nesse mês de fevereiro, né? Inclusive o Vasco já divulgou nas suas redes sociais aí a sua agenda para o mês de fevereiro. Teremos aí 3 clássicos durante o mês. Teremos e a gente vai botar na tela aqui para vocês verem, né? O fevereiro de 2024 do Vasco começa com o clássico contra o Flamengo no próximo domingo. O Vasco vai jogar contra o Audax em Manaus. Depois o Vasco enfrenta 2 clássicos em seguida, na quarta-feira de cinzas contra a equipe do Fluminense. Depois enfrenta a equipe do Botafogo no domingo, dia 18. Depois o Vasco vai encerrar o mês aí enfrentando a equipe do Volta Redonda no sábado, dia 24. Ainda há uma possibilidade de um sexto jogo. Por quê? Porque o jogo da Copa do Brasil ainda terá data marcada, pode ser sim aí nessa última semana de fevereiro, mas ainda não houve a marcação do jogo, por isso o jogo contra o Marcílio Dias, que deve acontecer em Itajaí, o Marcílio Dias confirmou, também pode ser em fevereiro. Falando sobre o jogo do Vasco contra a equipe do Nova Iguaçu, além da atuação do Vasco, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, o árbitro do jogo foi afastado por falhas agravantes, segundo a FERJ. Então, ele não apita mais o Campeonato Carioca, e com razão, as faltas que aconteceram, né? O árbitro João Marcos Gonçalves não marcou e ele foi afastado por isso. A Procuradoria do TJD entrará com a denúncia, irá denunciar atletas do Nova Iguaçu por faltas em Rossi. Tanto o Caio Tenório quanto o Gabriel Pinheiro, inclusive a falta do Gabriel Pinheiro tira o Rossi do jogo, serão denunciados pelas gravidades do lance. Em ambos os lances, né, o árbitro João Marcos Gonçalves Fernandes nem sequer marcou falta. No primeiro tempo foi o Caio Tenório, que acabou tendo aquela situação no Rossi. No segundo tempo foi o Gabriel Pinheiro. Então os dois serão denunciados pelo TJD, no artigo 58 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, né, desportiva, que prevê que quando não há manifestação do árbitro na partida sobre lances graves, a Procuradoria pode denunciar o atleta. Então, os dois atletas serão denunciados pelo TJD, pela conduta, né, no jogo, por ter feito faltas graves, lances graves, que no pleno do TJD fica claro que os dois mereciam ter sido expulsos da partida. Sobre o Vasco, é bom deixar claro, eu acho que os lances, apesar de que para mim era expulsão, não estou colocando a culpa aqui no árbitro. Eu acho que o árbitro errou, mas o Vasco não jogou nada. Já falei isso no pré-jogo, no pós-jogo. Acho que o Vasco não jogou em momento algum para ganhar e fez um jogo ruim. Ficou claro, ficou muito claro, primeiro, que o Verrete vem em baixa. O Verrete está muito abaixo. Ontem teve uma indisposição, mas está abaixo o Verrete. Perdendo gols que a gente sabe que não perde, perdendo lances que ele não, geralmente não perde na área, não é dele perder esse tipo de lance. Está abaixo. E uma coisa fica clara: os 4 pontas do Vasco hoje disponíveis não conseguem suprir a necessidade do clube. Nem o David, nem o Rossi, nem o Eric Marcos, nem o Serginho. Nem estou colocando o Adson, porque o Adson deve estrear ainda. Mas fica claro que os 4 hoje não são jogadores que ajudam. Não estou dizendo aqui querendo decretar fim de carreira de ninguém, né, mandar embora. Mas hoje,
dentro do que a gente tem apresentado nesses primeiros jogos da temporada, os jogadores não estão suprindo a necessidade do clube. Óbvio que é início de temporada, o próprio Emiliano Dias falou que o Vasco não vai jogar de 3 em 3 dias com o mesmo elenco, porque é uma extensão da pré-temporada, isso está claro, a fala do Emiliano Dias ontem deixou claro isso. O Vasco ficou em segundo, foi até a semifinal do Campeonato Carioca ano passado e brigou para não cair. Esse ano a gente não vai colocar jogadores para jogar de 3 em 3 dias, porque estamos em pré-temporada, deixando claro que o Vasco vai visar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Então tá claro que para eles é uma pré-temporada, o Ramon Dias já tinha dito na semana passada, o Emiliano Dias, que foi para a coletiva nesse último jogo, falou isso também, além de pedir desculpas ao torcedor pela má atuação, diz que isso não deve se repetir, que é uma atuação que só pode ter uma vez no ano e olhe lá. Mas está claro que os caras tratam o Campeonato Carioca como uma extensão da pré-temporada. Mas o que aconteceu ontem foi um jogo muito ruim. Como eu falei, o Vasco precisa reforçar do meio para frente. O Vasco precisa trazer jogadores que no ataque resolvam, sejam agudos, principalmente para ajudar o próprio Verrete, um substituto para o Verrete. E isso está claro. É uma análise que a gente vem fazendo aqui desde o primeiro jogo. Sei que muita gente vai chegar agora nesse vídeo, mas desde o primeiro jogo, naquelas narrações que a gente fez, eu falava sempre: o meio para frente do Vasco me preocupa porque não define as jogadas. E isso está claro. O Vasco vai precisar resolver essa situação do meio para frente, que é perigo, cara. Você chegar numa Série A e você não consegue fazer gols, você cai. Então o Vasco vai ter que mudar drasticamente isso aí. O Emiliano Dias, que ontem também falou sobre reforços, e obviamente o Vasco precisa trazer reforços, deixou claro que neste momento o Vasco vai buscar a sua melhora física e também cobrou a postura dentro de campo, para que o time do Vasco não atue da mesma forma que atuou. E como eu falei, pediu desculpas à torcida, disse que é um jogo que tudo deu errado, né, do início ao fim. E aquela, cara, o Vasco hoje vai precisar mudar essa característica. Eu sei que tem muita gente aí que já tá falando: vai tomar isso e aquilo do Flamengo, mas precisa mudar a postura. Se a postura for igual o jogo contra a equipe do Nova Iguaçu, o Vasco vai ter muita dificuldade. A gente vai enfrentar um time muito mais qualificado, que a gente vai precisar ter muito mais atenção. Provavelmente a gente deve ter Payet titular, a zaga titular hoje, que é Medel e João Vitor, também deve voltar, mas fica aquela também: o Vasco precisa de alguém para substituir o Paulinho, e hoje nesse elenco não tem. Será que o Ramon Dias vai colocar um Jair por ali, que tem essa característica, mas que não é um jogador tão motorzinho como é o próprio Paulinho? Enfim, vai ter que buscar soluções dentro do elenco para que no próximo domingo o Vasco faça um jogo, como disse o Emiliano, né? Tem que dar a vida dentro de campo para que esse jogo seja diferente, para que o Vasco possa sair com seu resultado positivo. E é isso, cara. Ao torcedor, entendo completamente que o torcedor tem que estar machucado mesmo, porque foi um jogo muito ruim, um jogo que ninguém esperava, pela forma que o Vasco atuou. O Vasco nem sequer teve um lance de perigo, um grande lance de perigo, só o chute do Payet mesmo, que era um lançamento para a área, a bola pegar na trave, mas foram 90 minutos de que o Vasco não praticou futebol, e isso faz o torcedor ficar preocupado. Então é isso, tamo junto, muito obrigado a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado a você que está sempre junto com a gente, até a próxima, saudações vascaínas, e valeu!